Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada
pensando sobre como eu poderia servi-los no dia de hoje, no que poder ensiná-los, no que poder transmitir aqui na mensagem, eu me lembrei de um devocional que eu trouxe no último PB que eu falei, no último café do Prosperity que eu falei, e eu mudei um pouco assim o pensamento, mas eu quero trazer o mesmo pensamento que eu trouxe lá no café para vocês, porque chegando agora nessa etapa final, amanhã começa o primeiro dia do último mês desse ano de 2025. E eu acredito que muitas pessoas começam a ter um tempo de reflexão. Como é que foi o ano? Nesse ano talvez eu tenha perdido alguém, nesse ano talvez eu tenha ganho alguém, nesse ano talvez eu tenha conquistado, tenha alcançado todas as metas que eu coloquei, nesse ano talvez eu não tenha colocado nenhuma meta. E as pessoas começam a refletir um pouco e pensar assim, como que eu poderia viver uma vida extraordinária, ou como que eu poderia viver essa vida de uma forma mais leve. E eu queria trazer nesse último domingo do mês de novembro aqui, esse pensamento para você. Existe uma possibilidade de viver uma vida extraordinária. E existe a oportunidade de viver uma vida extraordinária com leveza, sem o pesar, sem ter que pagar o preço. Por isso o título da minha mensagem hoje é Como fazer o extraordinário com leveza. Como fazer o extraordinário com leveza. E a Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em glória. Queridos, esse texto está nos ensinando que existem coisas que são maiores do que nós mesmos. Existem coisas que são mais altas do que as coisas que estamos desfrutando ou vivendo. Existem coisas que vão além daquilo que imaginamos. Existem coisas que são maiores do que nós mesmos. E quando nós enxergamos essas coisas, nós passamos a entender melhor quem somos e até o que podemos fazer. Esse texto diz, pensem nas coisas lá do alto. Existem coisas que estão mais elevadas do que imaginamos. Existem coisas que vão além daquilo que já vivemos. Existem coisas mais altas, coisas maiores. Existem coisas maiores e a Bíblia está nos orientando. Pense nessas coisas. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Você já teve que fazer algo que parecia difícil naquele momento? E depois de um tempo aquilo virou a sua rotina? Por exemplo, você ia tirar a sua carteira de motorista. Você entrou na primeira aula da autoescola lá, e aí tinha que o pé esquerdo fazia uma coisa, o pé direito fazia outra coisa, a mão esquerda fazia um negócio, a mão direita tinha que puxar aquela alavanca, a outra mão tinha que dar pisca, a outra mão o olho tinha que olhar no retrovisor, mas também tinha que olhar para frente. E aí de repente o instrutor estava pisando no freio, você não sabia o que estava acontecendo. E quando você saiu daquela primeira aula, aquilo parecia impossível, era difícil demais dirigir. E hoje você dirige todos os dias. Você não tem dúvida que é fácil sair daqui, entrar no seu carro e ir para casa dirigindo o seu carro. Alguém já passou por isso? Viu que existia algo que parecia muito difícil e depois aquilo se tornou normal? Ou talvez você teve que estudar para o vestibular. Nossa, vestibular. Hoje quando você fala com adolescente, você fala, não se preocupe, vai passar, vai dar certo. Só estuda aí, vai dar certo. Você já fez a faculdade, está fazendo a faculdade. Quando você olha para o vestibular, você fala, não, isso não é tão difícil assim. Você ia assumir um cargo novo na empresa. Você pensou, como é que eu vou ensinar os outros? Como é que eu vou liderar pessoas? Como é que eu vou... E hoje a sua rotina é treinar várias pessoas. Hoje a sua rotina é ficar conversando com as pessoas, liderando as pessoas. E você já nem vê dificuldade mais nisso. Ou seja, aquilo se tornou pequeno, aquilo se tornou comum. Ou você recebeu a notícia da sua esposa. Querido, estou grávida.
Você falou, meu Deus, como é que eu vou criar um bebê? Aí você teve o segundo, o terceiro. Aí quando você encontra alguém que tem um só reclamando, você dá risada. Aí você fala, mas é um só, né? Tá tranquilo. Enfim, quando você vê algo maior, o menor fica mais leve. Quando você se depara com algo maior, o menor fica mais leve. Quando vemos algo maior, sempre vamos tratar o menor com mais leveza. Por isso a Bíblia diz, pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque as coisas do alto são maiores do que a terra. As coisas que estão em Deus são maiores do que as coisas que são terrenas. Pense nessas coisas e a vida aqui na terra ficará muito mais leve. Pense nas coisas do alto. Nossas vidas já estão guardadas em Cristo Jesus, em Deus. É o que o versículo diz. Percebe? Nossas vidas são menores que as coisas do alto. A caixa que contém o objeto é maior que o objeto. Se nós estamos escondidos em Cristo Jesus, em Deus, Cristo Jesus e Deus são maiores do que nós. As nossas vidas já estão guardadas lá no alto em Cristo Jesus. Pense nas coisas que são maiores e as coisas menores ficam muito mais leves. Jesus Cristo contém as nossas vidas. Olhar para a vida de Cristo Jesus, que está no alto, nos dá uma nova perspectiva das coisas. Se nossas vidas estão em Cristo, são menores. E quando vemos a Cristo, percebemos que podemos viver com leveza, pois não há nada que possa vir contra nós que seja maior do que Ele. Quando aprendemos a ver as nossas vidas escondidas em Cristo Jesus, aprendemos a descansar nele, aprendemos a desfrutar dele, aprendemos que a vida pode ser levada com leveza, porque não tem nada que possa vir contra nós que seja maior do que aquele que nos contém, que seja maior do que Cristo Jesus. Você entende isso? Para poder chegar em você, tem que ser maior do que Jesus. Já não dá um alívio? Já não dá uma vontade de descansar? Já não dá para relaxar um pouco? Para poder atingir você, tem que passar por Jesus primeiro. Você está em Jesus. Pense nas coisas do alto. As nossas vidas estão escondidas nele. Não tem nada que possa vir contra nós que seja maior do que Ele. As coisas eternas são maiores que as coisas terrenas. As coisas eternas são as mesmas ontem. As coisas eternas são as mesmas ontem, hoje e para sempre. Mas as coisas terrenas passarão. Por isso, o tempo na terra mostra valor quando é vivido para o eterno. A nossa vida é leve e gera valor quando temos os olhos focados nas coisas do alto, nas coisas que são eternas e não nas coisas passageiras. Eu percebo que a dificuldade que enfrentamos é por não perceber que existem coisas além de nós. Queridos, vocês sabiam que existem outras pessoas vivendo no planeta Terra? Existem outras vidas, outras famílias, outras empresas, outros empregos, outros negócios. Existem coisas que são maiores do que nós. Nós não somos os únicos. E eu percebo que o que nos corrói é o egoísmo, que nos faz pensar pequeno, ficarmos com os olhos em nós mesmos e acharmos que essas circunstâncias, essas dificuldades, essas coisas, ninguém está passando, ninguém conhece, eu sou o grande prejudicado, só eu sofro, achando que é tudo a respeito de mim. Mas se você levantar os olhos um pouquinho, você já vai ver que existem outras pessoas na Terra. Vocês sabiam que existem outras pessoas no planeta Terra? Não é só você. Mas eu percebo que é olhar esse tão pequeno, olhar apenas as nossas vidas, que faz com que esse pequeno pareça tão pesado. Mas ao olharmos as coisas do alto, ao percebermos que existem coisas que são maiores do que nós, quando olhamos o maior, tratamos o menor com leveza. Conseguimos ter empatia, conseguimos nos relacionar com o próximo, conseguimos ver as pessoas ao nosso redor. Eu percebo então que nem sempre
nós entendemos que existem outras pessoas. E a dificuldade vem disso. Mas existem coisas que vão além de nós, outras vidas, outras famílias, outras empresas. Existem até coisas que são eternas que estão ao nosso redor. Existem coisas que vão além dessa terra que estão ao nosso redor. Existem pessoas. Brigamos com pessoas que são eternas por dinheiro, que é passageiro. Nós colocamos os pensamentos nas coisas da terra e sofremos com isso. Mas o texto diz, pense nas coisas do alto. O nosso foco está no alto e não no problema. O nosso foco está no alto, onde a nossa vida está escondida em Cristo Jesus e não nas circunstâncias terrenas. O nosso foco está no alto. Pense nas coisas do alto, diz a palavra de Deus. Pense nas coisas do alto e não no problema. Queridos, esses dias escutei essa frase, alguns crentes acham que valem mais mortos do que vivos. Eles olham para a vida deles, do jeitinho deles e pelas coisas que eles estão passando, eles ficam pensando assim, eu acho que era até melhor que eu morresse, aí eu já encontro Jesus. Sabe, se eu pudesse, já morria agora, e aí já passava isso tudo, e aí eu já podia encontrar Jesus. Porque na cabeça deles, essa vida aqui agora é sofrimento, é pesar, é tudo ruim, é tudo difícil, é tudo pesado, 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 pesado. E aí eles pensam assim, mas um dia, quando eu encontrar Jesus, aí eu vou ter uma vida de paz, aí eu vou ter uma vida de alegria, aí eu vou poder ter uma vida de poder, uma vida espiritual, aí quando eu encontrar com Ele as coisas melhoram. Queridos, esse é o pensamento de muitos crentes, eles acham que eles valem mais mortos do que vivos. Porém, quando a nossa perspectiva está nas coisas do alto, a nossa perspectiva é das coisas eternas. Quando essa perspectiva ilumina os nossos olhos, ela nos faz entender que, na verdade, a vida de paz, a vida de justiça, a vida de alegria no Espírito, já pode ser desfrutada agora, com leveza. Querido, se fosse assim, você melhor morto do que vivo. Quando você entregasse a sua vida a Jesus, Ele já te levava. Mas existe uma razão para você estar vivendo sobre essa terra com o Espírito de Deus em você. Você está vivendo nessa terra com a unção de Deus sobre a sua vida. Existe uma razão para isso. E você pode passar por essa vida com leveza. Viver o extraordinário de Deus com leveza. Você pode passar com leveza por essa vida. Olha o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais. Preste atenção nessas duas expressões desse texto. Muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto diz muito mais, e reinarão em vida. Esse texto está nos ensinando o seguinte, olha, muito mais do que o que a morte pode fazer. A morte reinou e trouxe muito sofrimento, afligiu muitas vidas, muitas pessoas, mas muito mais do que o que a morte pode fazer. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, eles podem muito mais do que o que a morte pode. É muito maior o poder que há na graça e na justiça do que o poder que a morte tem. As pessoas reclamam e murmuram de alguns sofrimentos, de algumas fases, de algumas circunstâncias e ficam presas nisso. Mas o texto está dizendo que mais, muito mais do que o que a morte pode fazer trazendo sofrimento, você pode fazer muito mais do que ela. Você pode fazer algo muito melhor do que ela. Você pode acabar com o sofrimento, você pode curar os enfermos, você pode libertar os cativos, você pode abrir os olhos dos cegos, você pode trazer vida onde não há vida, você pode muito mais por ter recebido a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. E esse texto melhora ainda, porque ele está dizendo, esse muito mais não é para quando você encontrar Jesus. Esse muito mais é para reinar em
vida, agora, já. Nós podemos reinar em vida já, ter domínio próprio, nós podemos ter mansidão, fidelidade, nós temos acesso ao Pai Celestial, nós temos domínio sobre a terra. A vida de Deus pode ser desfrutada já, agora. Você pode realizar o extraordinário. Ele já te capacitou para o extraordinário. Você vale mais vivo do que morto. E eu e você podemos reinar em vida, já. Por mais que as circunstâncias nos aflijam, por mais que as circunstâncias se levantem, por mais que as coisas possam, às vezes, parecer que saíram do controle, ei, não é assim. Nessa semana que passou, nós tivemos o encerramento da Fateme com o Fateme World sobre Daniel. E o bispo Júlio estava pregando e ele nos ensinou que Deus ele pode nos poupar, Ele pode nos livrar e Ele pode nos sustentar. Isso é uma vida com leveza. Isso é uma vida com leveza. Você lembra daquela expressão, dar de ombro? Alguém já lembra dessa expressão? Dar de ombro. Estou nem aí. Isso para mim não importa. Estou indiferente com relação a essa situação. Eu não sofro com relação a isso, eu posso dar de ombro, isso não me traz importância. Eu acredito que eu e você podemos aprender a viver a vida e dar de ombros para algumas coisas. Um diagnóstico médico. Uma notícia ruim. Uma notícia muito boa sobre uma promoção. Queridos, as coisas da terra não influenciam o nosso humor, sendo elas negativas, sendo elas positivas. São coisas que passam. São coisas que passam. A Bíblia diz, ponha os seus pensamentos nas coisas que são do alto. As coisas que são do alto. Eu vejo que nós nos preocupamos demais com coisas que vão passar. Das dificuldades dessa vida, Deus pode nos poupar. Das dificuldades dessa vida, Deus pode nos livrar. Mas mesmo que isso não aconteça, Ele pode nos sustentar. É por isso que o texto bíblico diz em Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó. Quando eu ler ó, você coloca o seu nome, tá bom? Ali em Jacó e ali em Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó, que o formou, ó, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. Não tenha medo, eu o chamei pelo seu nome, eu estou com você. Não importa, quando você olha as coisas do alto e sabe que o próprio Deus está com você, não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, aquele momento fica leve, porque os seus olhos estão nas coisas do alto, nas coisas que são maiores, e aí o que é menor fica leve, fica leve. Quando temos os olhos voltados para as realidades espirituais, a vida terrena é mais leve. Nenhuma circunstância pode te abalar, pois é Deus quem te sustenta, é Ele quem está com você. Como viver com mais leveza, pensando nas coisas do alto, porque elas fazem as coisas da terra se parecerem pequenas, serem pequenas, ficarem mais leves. Filipenses capítulo 3, versículos 15 a 16 diz assim: todos, pois, que somos maduros. Tem gente madura aqui? Amém. Então você não pode pensar de outro jeito. Todos nós que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se de alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também Deus revelará para vocês. Ou seja, aqueles que ainda não são maduros,
podem ter a revelação e se tornarem maduros. Olha como Deus é bom. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, trabalhar pelo que é eterno nos faz focar nas coisas do alto, e o terreno se torna mais leve. Nós vivemos de acordo com o que já alcançamos do conhecimento do alto. A maturidade está no quanto conhecemos a vida do alto. Vocês disseram, eu sou maduro. Então o maduro não pode reclamar do seu salário. Maduro não pode reclamar dos seus colaboradores. Maduro não pode reclamar do seu emprego, da sua empresa, da sua família. Maduro não pode reclamar do governo. Maduro não pode reclamar porque da esposa, do esposo, da sogra, do sogro. O maduro não pode reclamar do pastor. Por quê? Porque ele pensa nas coisas do alto. Seus olhos estão voltados para as coisas do alto. Nós vivemos de acordo com o que já alcançamos do conhecimento do alto. A diferença entre um cristão e outro não é de natureza, não é de santidade, não é de tem pecado, não tem pecado. A diferença de um cristão e outro chama-se conhecimento. É o quanto eles têm os seus pensamentos voltados para as coisas do alto. Tem irmãos que passam por uma pequena dificuldade, já choram, já reclamam, já querem fazer corrente de oração. A corrente de oração não vai salvar você, você sabia disso? Vocês disseram que eram maduros. A corrente de oração não vai salvar você, não vai livrar você de um problema, não vai. Quem livrou você de um problema chama-se Cristo Jesus, que venceu a morte, a Satanás e seus demônios, quando foi pendurado naquela cruz. Esse é o pensamento maduro. Quando conhecemos as coisas do alto, as nossas vidas já estão escondidas em Cristo. Pronto, é assim que desfrutamos da vitória de Cristo Jesus. Pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas do alto. A diferença de um cristão para o outro é o quanto ele pensa nas coisas do alto. Para sermos maduros, então, precisamos aprender a pensar naquilo que é do alto. Mas como fazer isso? Meditando na palavra de Deus. Como pensar nas coisas do alto? Meditando na palavra de Deus. O Salmo 1, versículo 1 ao 6 diz o seguinte: bem-aventurado, feliz, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não dá moral para as historinhas desse mundo, da terra. Não anda nos conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, ficar no YouTube vendo videozinho de especialista em governo é se assentar na roda dos ímpios. É buscar o conselho dos ímpios. Pelo contrário, o seu prazer está na lei. Troque a palavra lei aqui por palavra. No Antigo Testamento, o que expressava a vontade de Deus às pessoas era a lei do Senhor. No Novo Testamento, o que expressa a vontade de Deus para as pessoas chama-se palavra. Então, pelo contrário, o seu prazer está na palavra do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Ele quem? Ele que medita na palavra é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Querido, você não precisa ter inveja daquele ímpio que conseguiu aquele dinheiro, que conseguiu aquela promoção, que conseguiu aquele... Ei, as coisas que ele tem, por não depender de Deus, são como palha. O vento sopra, aquilo some. E você teve a desgraça de gastar tempo invejando ele. Não precisa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Somente a palavra de Deus pode gerar em nós os pensamentos do alto.
Por isso ele diz: feliz é aquele que não escuta as notícias dessa terra, desse mundo, mas tem os seus pensamentos voltados para as coisas do alto. Ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Ele tem prazer nesta palavra. O pessimista só vê a terra, mas o grato vê a realidade em Cristo Jesus. Você já passou por isso? Pensou em fazer alguma coisa para descansar um pouco? Isso só deixou você mais cansado? Por exemplo, você disse: eu vou fazer um churrasco com alguns amigos. Eu vou tomar um café com as minhas amigas. Vamos fazer uma viagem juntas. Mas o tempo todo as palavras que foram conversadas naquele lugar foram palavras dessa terra. E você sai dali pensando: o que é que eu vim fazer aqui? Você já passou por isso? Não devia nem ter vindo. Achei que ia descansar, ter um momento descontraído, mas aquilo ali me fez ficar mais pesado ainda. Fui enganado por aquelas conversas, caí naquilo ali, fiquei falando mal, fiquei fofocando junto, fiquei participando daquilo ali, fiquei falando do governo, fiquei falando de esportes, fiquei falando de moralidades, fiquei falando de ganâncias, fiquei falando de desejos, de comparações, de injustiças, fiquei falando de política, de murmurações, e saí dali mais pesado que estava. Você pensou: eu vou ter um tempo agradável, e ficou aquela desgraça. Mas eu acredito que está no tempo de colocarmos mais palavra de Deus nas nossas conversas. Está no tempo de falarmos mais a respeito de Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. É tempo de edificarmos mais o próximo com versículos bíblicos. É tempo de cantarmos mais louvores juntos ao Senhor. É tempo de expressarmos mais palavras de gratidão a Deus juntos. É tempo de falarmos mais a respeito das Escrituras. É tempo de usufruirmos mais disso. Eu e você podemos compartilhar a palavra de Deus. Você já imaginou isso? Queridos, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Nós podemos pensar nas coisas do alto, compartilhar as coisas do alto. Quanto mais palavra, mais maduros nós somos. Quanto mais pensamos nas coisas do alto, mais leve se torna a nossa vida terrena. Quanto mais focamos nas coisas do alto, mais leve é a vida terrena. Esses dias eu vi uma propaganda da Audi, e eles contam um pouco sobre, agora eles estão entrando na Fórmula 1, né? E eles contam um pouco sobre como os motores dos carros de corrida antes eram feitos na frente, eles mudaram o estilo, fizeram o carro de uma maneira mais balanceada, e então ganharam algumas corridas. Depois eles falam como era necessário V8, e eles criaram 5 cilindros, eles foram campeões nos ralis várias e várias vezes. E agora eles estão falando: agora chegamos no ultimato, chegamos na categoria top das corridas, chamada Fórmula 1. Os carros de maior desempenho, os carros de melhor qualidade estão na Fórmula 1. Os carros mais rápidos, os carros mais velozes, os carros que fazem as pistas em menor tempo, aquela coisa toda. Maior desempenho automobilístico está na Fórmula 1. E agora eles estão falando: chegamos até a Fórmula 1. E a Fórmula 1 é um lugar onde você desenvolve tecnologia. O freio ABS, por exemplo, foi desenvolvido para os carros de Fórmula 1 e hoje ele se encontra em qualquer carro popular. É lei agora, tem que sair carro popular com freio ABS. É um lugar, então, onde você faz as coisas para o desenvolvimento da tecnologia. Você faz as coisas que vão além e abençoa além do que a própria equipe. É um lugar onde você vai além da linha de chegada. E o slogan deles era exatamente esse: corremos por resultados que vão além da linha de chegada. Nós corremos por qualidade, nós corremos por maior desempenho, nós corremos para coisas maiores. E por isso fazer as menores para nós é leve. É como se eles dissessem: quando você produz carro para a Fórmula 1, fazer carro popular fica mais leve. É mais tranquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu entendo o maior, fica mais fácil servir no menor. Quando vivemos a vida eterna, a vida terrena fica mais leve.
Nós corremos por uma corrida que vai além da linha de chegada. Queridos, quando você deitar, quando você dormir, quando você for colocado naquele caixão, aquele não é o seu fim. Você corre por coisas que vão além da linha de chegada. Você corre por resultados eternos. Você corre com valores eternos. Você ajunta tesouros que estão nos céus. Você já participa de uma vida eterna. Você vive uma vida que vai além da linha de chegada. E quando seus olhos se voltam para essas coisas eternas, a vida aqui na terra fica muito mais leve. Ele nos chamou para fazermos coisas extraordinárias nessa terra, que vão juntar tesouros nos céus. Você pode viver o extraordinário com leveza. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8 diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida, diz o apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo corria essa vida, passou por diversas coisas, diversas circunstâncias. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo passou por diversas coisas, mas ele estava sempre com os olhos fitos nas coisas eternas, nas coisas do alto. E ele diz: eu terminei a minha corrida e agora eu vou pegar a minha coroa. E ele diz que essa coroa não é reservada somente a ele, mas é reservada a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Eu e você podemos olhar para esses resultados eternos e viver a vida aqui na terra com mais leveza, sabendo que por aqui podemos passar por uma ou por outra coisa, mas o Senhor nos sustenta e a coroa está reservada para nós. Paulo corre para além da linha de chegada. Nós podemos viver com essa leveza também, com os olhos fitos no alto. Tudo que produzimos com os pensamentos do alto geram resultados eternos, e assim nós vivemos o extraordinário de Deus na terra. O apóstolo Paulo sabia como seria a eternidade dele, e essa certeza lhe permitia tratar essa vida com mais leveza. Querido, se você reconhecer como é a sua eternidade em Cristo Jesus, essa vida se torna apenas alguns anos diante da eternidade que você tem. Passar por aqui é apenas o privilégio de viver coisas extraordinárias e revelar Deus ao mundo. O apóstolo Paulo sabia como seria a eternidade dele. E eu e você, se olharmos para o alto, podemos reconhecer como será a nossa também. Quando conhecemos o extraordinário de Deus para as nossas vidas, as coisas terrenas se tornam muito mais leves. Podemos trabalhar por coisas eternas e viver a vida com mais leveza. Eu penso que nesse final de ano sempre podemos parar para refletir. E quando pararmos para refletir, vamos pensar: uau, muita coisa boa aconteceu, a vida é boa. E outros talvez vão pensar: uau, a vida é difícil, foi complicado. Quando nós pensamos é difícil, nós ficamos montando planos de como podemos melhorar. E quando nós pensamos é muito boa, as pessoas ficam pensando em como não perder o que tem. Em ambos os pensamentos, nos deparamos com a ideia: é difícil, é pesado melhorar, é pesado não perder. E todos nós chegamos à conclusão: como que essa vida poderia ficar mais leve? E a palavra de Deus está nos ensinando que nós podemos viver o extraordinário de Deus de uma forma muito mais leve. Sendo um ou outro, sempre pensamos como poderia ser mais leve. Queridos, o mais leve não é fazer menos ou fazer nada, mas sim fazer com entendimento das coisas do alto. Entendimento de que os nossos olhos estão voltados para as coisas eternas. Isso é fazer mais leve. Jesus Cristo viveu assim. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículos 2 a 3. Olhando firmemente
Olha o quanto a Bíblia nos chama para olhar para as coisas do alto, para olhar para Cristo Jesus. Ele está dizendo, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Como alguém pode transformar a dor em algo leve? Como alguém pode carregar uma cruz em algo leve? O texto diz, Jesus transformou aquela cruz em algo leve para ele, porque ele estava olhando a alegria que lhe foi proposta. Quando ele olhava aquela cruz, ele não via o peso da cruz, ele via o seu sorriso quando você encontrou a salvação. Quando ele olhava aquela cruz, ele não via uma condenação apenas sobre ele, mas ele olhava a sua santificação, ele olhava a sua liberdade, ele olhava o seu perdão, ele olhava a sua vida sem sofrimento, ele olhava a sua vida mais leve, ele olhava você, e pela alegria de ver você livre de tudo que te prendia, ele carregou aquela cruz, ele suportou a cruz, não levou em conta a vergonha. Ele tinha os olhos voltados para você e para mim. E quando ele viu que tudo isso era maior do que a cruz se tornou leve para ele. A alegria de ver você perdoado, limpo e santificado, como uma nova criatura, leve, fez a cruz ficar leve. Jesus, ao pensar em nossas vidas, carregou a cruz como algo leve. E agora o texto diz que podemos pensar nele, que está no alto, para não nos cansarmos ou nos desanimarmos. Existe como viver o extraordinário de Deus de forma leve. Talvez você possa estar pensando nesse fim de ano sobre a sua família, sobre as suas contas, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa. Ou talvez você esteja celebrando demasiadamente benefícios passageiros. Talvez haja um medo de perder o que tem, ou uma angústia por não alcançar o que desejava. Mas eu quero lhe dizer, focar na vida com Deus faz com que tudo fique mais leve. E existe uma palavra de Deus para você. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Muitas vezes estamos aflitos, angustiados, tentando conseguir as coisas e pensando pequeno. Mas Ele está dizendo, ei, eu tenho um caminho mais alto para você, eu tenho um pensamento mais elevado sobre você, eu tenho coisas maiores para você. Foque naquilo que eu tenho para você e a sua vida será muito mais leve. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos.